Pois é, pessoal, estou aqui para salvar a vida de todos vocês, já que a segunda temporada aqui de Jujutsu Kaisen está chegando ao final. Isso acontece logo após a batalha aqui do Aoi Todo e o Itadori contra o Mahito. Então eu decidi trazer esse compilado aqui de todas as lutas que vão ocorrer após a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, no caso o incidente de Shibuya. E se por acaso vocês gostarem e quiserem que eu continue trazendo esses compilados, essas batalhas completas, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar trazendo segunda parte, terceira parte, etc. Tem mais delongas, fiquem aí com o compilado. Depois de toda a merda que aconteceu em Shibuya aqui por culpa do Sukuna, tecnicamente falando, até porque ele não fez isso sozinho, né, culpa do Mahoraga, também tem o jogo. A única maneira de ficar pior é literalmente tendo aqui o Yuta querendo matar você. Se fosse você, já quitava da partida. Pior ainda, quando o Itadori aqui deu um couro aqui no Mahito, e o Mahito é simplesmente salvo, entre aspas, pelo Kenjaku. Salvo, entre aspas, porque o Kenjaku absorve ele. Mas, enfim, resumidamente falando, após Kenjaku e Uraumi simplesmente saiu aqui atacando todo mundo, Itadori, Shozo e vários alunos aqui da escola Jujutsu indo de base. No momento que eles iriam morrer, porque literalmente o Itadori fala que nós vamos morrer, certa pessoa chega aqui e salva todo mundo. Sim, isso mesmo, a Yuki. O Kenjaku faz essa cara aqui porque ele sabe que, mano, a coisa ficou um pouco séria. E sinceramente falando, essa mina aqui é muito foda. Obviamente, ela sozinha não é capaz de derrotar o Kenjaku, mas, mano, dá um trabalho danado. Ele literalmente não tava querendo lutar com alguém tão forte assim logo de cara. Basicamente, pra ele conseguir aqui fugir com o Kubo, com o Satoru Gojo, sei lá, invoca aqui uma quantidade de maldições, assim, é bem pouquinha, sabe? Tipo, não é quase nada. Simplesmente meteu o pé aqui com o sensei do Itadori, que ficou pistola. Logo após é simplesmente cortado aqui pro Yuta, que sim, foi convocado aqui pelos superiores. Então aqui, né? Não ligo se é discípulo do Mestre Gojo. Cortou os braços de Unubaki em Shibuya, se referindo que toda aquela merda em Shibuya foi culpa do Itadori. Yuta simplesmente faz essa cara aqui de maluco, fala que eu mesmo irei matar o Itadori. Mesmo, que tava simplesmente treinando aqui com o Show. Recebe aqui uma visita do Naobito, sim, um grande membro aqui do clã Zenin. Resumidamente falando, todo mundo sai aqui na porradaria. No momento aqui que as coisas poderiam se intensificar de certa forma. Os três aqui sentem uma presença assustadora, ponto do Itadori pensar que é o Gojo. Após ele fala que não, é algo ainda mais assustador. Ele olha pro lado, é simplesmente o Yuta. Chega quebrando tudo, consegue sim intimidar todo mundo. Onde basicamente todo mundo fica sem entender quem é quem aqui. Quando a Oya já dá suas palavras aqui, eu sou seu aliado, já com medo aqui do Yuta. O Yuta já pergunta aqui, quem é você? Fala quem ele é, que ele é primo da Maki, que também tá aqui pra matar o Itadori. Explica aqui que mesmo se você matar o Itadori, pode evitar de falar disso superiores por um tempo. Quero usar ele como isca pra encontrar alguém. No caso aqui ele se referia ao próprio Megumi. Quando o Yuta já fala, beleza, eu vou pegar o Itadori e eu deixo o outro com você. Basicamente começa aqui duas batalhas de 1v1, Shozo e Naoya, Yuta e o Itadori mesmo, que saiu aqui correndo do Yuta, e viu que não ia conseguir fugir, né, e utilizou esse carro aqui como obstáculo, evitar aqui os cortes do Yuta. O Yuta fica impressionado aqui com os reflexos do Itadori, inclusive fala que eu tenho certeza que tinha cortado ele. Você é igual a Maki. Quando o Itadori mete um soco em um carro que lança o Yuta, enquanto tudo isso ele tava bolando uma estratégia. Ele fala que eu não consigo lidar com esse cara aqui fora. Agora é minha chance de correr pra dentro, querendo entrar aqui nesse lugar. E quando ele tava chegando lá, o carro já tá voando por cima dele. A gente tapa aqui a entrada, então ele não tem mais pra onde ir. Quando o Itadori percebe uma coisa, apesar dele não ter muito poder, a quantidade de energia amaldiçoada dele é enorme. Compensa a falta de poder físico usando energia amaldiçoada concentrada. Qualquer um faz isso, mas ele está em um nível diferente. Quando começa a verdadeira luta corpo a corpo, primeiramente aqui o Yuta sai atacando o Itadori, que fica tentando se esquivar. Vamos fazer aqui uma leitura da energia amaldiçoada aqui do Yuta. Lembra de uma coisa que o Aoi Todo tinha comentado. O fluxo da energia de um xamã de elite é difícil de ler, mas por razões diferentes da sua. Basicamente, um lutador de elite tem uma precisão maior para controlar a energia amaldiçoada, deixando muito difícil de prever um ataque até o último momento que ele é executado. Mostrando aqui, por exemplo, aqui, né, uma pessoa normal tentando utilizar aqui, ela concentra no soco, a pessoa consegue perceber aqui que é um soco direito, já que o, entre aspas, lutador de elite aqui, xamã, não dá pra saber, porque ele distribui muito bem e só concentra no último momento. No caso aqui do Yuta é ainda pior. O próprio Itadori fala que seu corpo inteiro, incluindo a sua espada, está fluindo aqui com energia amaldiçoada. Tipo, é basicamente descontrolada em toda parte. Inclusive, fala aqui que o maior dos problemas nem é isso, que todos os ataques dele podem ser decisivos e pode restringir aqui todo o dano que ele recebe para o mínimo. Um cara que não adianta você causar dano, porque ele não vai receber, que simplesmente se ele conseguir te acertar um golpe, você vai de base. Quando o Itadori passa correndo aqui por dentro de um carro que tava ali perto, pega uma faca que tava no banco, tentar equilibrar um pouquinho mais a luta, já que o Yuta também tá armado. Finalmente, por algum momento, aqui o Itadori consegue partir pra cima e deixar aqui o Yuta na defensiva. Só que, obviamente, isso aqui não iria adiantar por muito tempo. Porém, algo acontece. O Yuta consegue passar aqui a faquinha do Itadori, quebrando ela e rasgando aqui a barriga dele. Porém, era tudo um plano aqui do Itadori, ele deixou ser atingido de raspão para segurar a katana do Yuta no chão. A bica nela, ele consegue quebrar. Surpreende o Yuta, ou melhor dizendo, nem tanto assim, até porque ele já esperava. Isso aqui nunca era para ser fácil. Agora sim, ia começar um mano a mano aqui no soco, uma trocação sincera, 5 minutos sem perder a amizade. Só que pra tristeza do Itadori, bom, o que aparece segurando ele
é simplesmente a Rika. Ele percebe que não adianta, não tem nada que ele possa fazer. Yuta comenta aqui, segura ele pra mim, e atravessa o peito do Itadori, pedindo aqui desculpa. Dentro do Itadori, o Sukuna percebia algo, e isso deixava ele um pouco feliz. Ser cortado aqui simplesmente pra luta do Shozo contra o Naoya, pelo que parecia que não estava sendo uma luta e sim uma humilhação. E antes de irmos aqui pra batalha do Shozo contra o Naoya, vou explicar aqui o que o Naoya tá fazendo aqui, por que ele tá indo atrás do Megumi. O líder está morto. Não é ninguém menos, ninguém mais do que aquele velhote que foi incinerado pelo jogo, que tava lutando aqui contra o Dagon. A morte dele resultaria que o Naoya sendo o chefe do clã. Esse carinha aqui que tava lendo o testamento pra ele, 27º líder do clã Zenin será Naoya. Herdará todos os bens, incluindo as ferramentas amaldiçoadas guardadas no colégio Jutsu, com a aprovação, né, do Ogi Zenin e o Jini. Teriam esses dois malucos aqui do lado do Naoya, e ele tava gostando, só que ele fala que, no entanto, Toru Gojo morrer ou tornar-se mentalmente incapacitado por qualquer motivo, acordo por ser escrito aqui feito por Toji Fushiguro, acolherá Megumi Fushiguro no clã Zenin, o qual deve se tornar o líder do clã Zenin e todos os bens a ele passados. Ele simplesmente fica pistola aqui e ele com certeza vai atrás do Megumi. Pergunta aqui onde está o Megumi. Moça aqui responde que basicamente se ele encontrasse o Megumi, ele teria que enfrentá-lo e também o Yuji. Ele fala que eu irei matar ambos. Quando que nessa procura dele aqui pelo Megumi, acaba encontrando o Yuji, juntamente aqui com o Shozo, que estavam treinando. Pergunta do Fushiguro aqui pro Itadori. O Itadori pergunta aqui o que ele gostaria, né, de falar com o Fushiguro. Fala, acho que terei que matá-lo. Tipo, nada demais. Ajudaria se ele escrevesse uma coisinha antes. Obviamente, começa aqui uma treta entre os três. Porém, aqui no meio da treta, ele sente aqui uma áurea completamente poderosa. Nada mais é do que o Yuta. Ele sai correndo atrás do Itadori pra pegar ele. Timidamente falando, fica basicamente só o Naoya contra o Shozo, já que o Itadori e o Yuta estão tretando. O Naoya aqui começa a espancar o Shozo, já que ele é extremamente rápido. O próprio Shozo admite isso. E ainda fala que ele não consegue descobrir as técnicas amaldiçoadas dele. Quer ter tão desigual que ele nem precisa revelar as técnicas. Basta encher o Shozo de porrada. Porém, o Naoya assume aqui que ele é durão, que mesmo depois de tantos golpes, ele continua de pé e querendo lutar. É quando algo muda aqui no Shozo. Ele começa aqui a acompanhar a velocidade do Naoya, onde o próprio aqui, que começou a ficar assustado, admite, ele está se adaptando à minha técnica. Fluxo da escama vermelha. Ele está concentrando o poder dele nos músculos extraoculares. Sim, ele meio que, sei lá, desperta um Sharingan. Porque depois de um tempo passa a não adiantar muita coisa. Depois aqui de uma troca de papo rápido, dá pra perceber aqui que o Shozo utilizou aquele ataque que ele tomou aqui de propósito, já que ele derramou bastante sangue aqui no chão. E ele utiliza isso como uma técnica. Assume que essas técnicas são tão fortes que ele não pode deixar esse sangue tocar. Ele taca sangue pra cima do cara. Tem muito sangue. Ele menos espera, ele já aparece do outro lado. Assume que as pernas dele estão pesadas, já que ele tá controlando aqui o sangue que tá na roupa dele. Quando o Shozo simplesmente vira aqui e fala checkmate. Utiliza até que ele ia conseguir, entre aspas, matar o Naoya. Alguém aparece atrás dele e ele percebe, só que de última hora, e é o Yuta, com apenas um golpe aqui, nocauteia o Shozo. Vem brincando aqui pra cima do Naoya, falando, parece que você se machucou um pouco. Enquanto ele tá simplesmente quase infartando aqui de tanto sangue. O pior ainda é que esse sangue tem veneno. E basicamente aqui o Yuta se oferece aqui pra curar ele. A técnica amaldiçoada reversa que ele possui. Só que em troca ele teria que dizer pros superiores que o Itadori está morto. Por fim, foi um fracasso total pro Naoya, já que ele não conseguiu vencer o Itadori, nem sequer o Megumi, que era o objetivo dele, e ainda tomou um pau pro Shozo. Mas isso, obviamente, porque ele subestimou o Shozo. O Shozo percebeu isso, se aproveitou e acabou com isso de uma vez por todas. Mas por ele possuir aqui uma das técnicas amaldiçoadas mais poderosas de Jujutsu, que são as manipulações de sangue. E já indo aqui para as explicações pós-luta, o Itadori entendeu o verdadeiro significado da frase morri, mas sobrevivi, poético. Quando simplesmente depois de um sonho aqui o Itadori acorda, levantar que ele já dá de cara aqui com o Yuta, olha pra ele assim, e do nada mete um sorrisão falando que alívio. Acho que foi em setembro, quando o Gojo Sensei veio me visitar, ele me disse pra tomar conta de você. É por isso que eu tive que fingir até agora. Que antes do incidente aqui de Shibuya, antes do Gojo ser selado, eu tava esperando que algo poderia acontecer. Se algo acontecer comigo, eu quero que você tome conta dos alunos do primeiro e do segundo ano. Me conta especialmente do Itadori. Ele continua aqui a explicação que, ao invés de deixar outra pessoa ser o executor, ou acabar tendo todas as suas informações sendo confidenciais, eu decidi que seria melhor me tornar assim. Porém, nesse caso aqui, ele realmente matou o Itadori. Explica, eles não são idiotas, então em troca de eu me tornar que os executores, os senhores fizeram um pacto comigo pra te matar. Então eu te matei uma vez e eu sinto muito por isso. Quando o Itadori não entende, então por que eu ainda tô vivo sendo que eu morri? Então explica que assim que o coração dele parou, ele começou a curar a técnica reversa. Viu umas histórias suas antes, pensei que isso pudesse funcionar. Então essa é a segunda vez que cobriram a sua morte. Basicamente sim, o Itadori morreu pela segunda vez, mas ainda continuou vivo. E literalmente morreu, mas sobreviveu.